Saudações a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação do trabalho intitulado Avaliação probabilística da corrosão induzida por difusão de cloretos em seções transversais de concreto armado, realizada pelo discente Raimundo Afonso, sob orientação do professor Dr. Itermay Monteiro Teixeira. A corrosão das armaduras induzidas por ataques de íons cloreto tem sido considerada como um dos principais problemas de durabilidade ao redor do mundo. De fato, apesar dos importantes avanços alcançados nas últimas décadas, as metodologias de previsão ainda não são explicitamente abordadas nos códigos de projeto, que apresentam apenas diretrizes de verificação. Os modelos estruturais devem ser capazes de simular os processos de deterioração, considerando as incertezas em todas as fases e os mecanismos de colapso. A corrosão das armaduras induzida por ataque de íons cloretos é essencialmente ou fundamentalmente um processo eletroquímico. Usualmente, as barras de aço estão protegidas física e quimicamente pelo concreto. Fisicamente, o concreto impede a entrada de agentes agressivos devido a sua baixa permeabilidade. Quimicamente, a alta alcalinidade dos poros do concreto forma uma fina camada passivadora ao redor das barras que impede o processo corrosivo. No entanto, ocorre o ingresso do agente agressivo cloreto, essa espécie única pode reagir com a camada passivadora dissolvendo-a. Ao romper a camada passivadora e atingir o aço, forma-se um ânodo e dá-se início ao processo corrosivo. Durante a reação, o metal original é dissolvido, ocasionando uma perda da seção efetiva de aço. Além disso, os produtos dessa reação ocasionam um aumento de volume que pode chegar a 6 vezes o volume original, o que por sua vez pode causar fissuração e desplacamento do concreto. Para a redução da área de aço, diferentes abordagens foram propostas. Nesses modelos, a área de aço é expressa em função da área de aço inicial, de uma taxa de corrosão e do tempo decorrido desde o início do processo corrosivo. Para a corrosão induzida por cloretos, o tipo de corrosão mais comum é a por pitching, que foi um modelo proposto por Val e Melchers em 97. Esse modelo assume que a corrosão por pitching se dá numa superfície circular, cujo raio corresponde à máxima penetração. O processo difusivo pode ser adequadamente modelado pela segunda lei de Fick, que para o caso unidimensional assume a forma desta equação. Uma solução importante na prática é aquela apresentada no Model Code for Service Life Design, que expressa a concentração em termos de um conteúdo inicial de cloretos devido a agregados, cimento ou água contaminados usados na produção do concreto, da difusividade aparente e também de uma superfície equivalente para a definição da concentração superficial de cloretos. Com base no que foi exposto anteriormente, este trabalho tem por objetivos aplicar uma metodologia probabilística para investigar as incertezas na fase de iniciação da corrosão em estruturas de concreto armado, validar esta mesma metodologia por meio de exemplos de referência na literatura e comparação com os resultados do programa Life 365, que é um programa que permite avaliar a vida útil e o custo do ciclo de vida de estruturas de concreto armado expostas a cloretos. Finalmente, avaliar de forma determinística a evolução ao longo do tempo da capacidade resistente de uma seção de um pilar de uma ponte real. Para investigar a propagação das incertezas na fase de iniciação, representada pelo tempo de início de corrosão, a metodologia formulada foi a aplicação da simulação de Monte Carlo, através do desenvolvimento de uma ferramenta numérica na linguagem MATLAB. Para o problema da corrosão, a equação de estado limite é definida como se segue, em que a falha acontece quando a concentração na profundidade do cobrimento ou na interface da armadura para um determinado instante de tempo t é maior ou igual à concentração crítica. A probabilidade de falha é obtida a partir do processo de contagem do número de ocorrências em que G é menor ou igual a zero, em relação ao número total de simulações. Para a avaliação da resistência residual de uma seção de um pilar de uma ponte real, foi aplicada a ferramenta DSI Section Code, que consiste em um conjunto de rotinas escritas na linguagem MATLAB elaboradas por Teixeira. Essencialmente, a ferramenta realiza a discretização da seção de concreto em fibras triangulares e calcula os esforços resistentes ao longo do tempo através da integração do campo de tensões em cada um desses elementos. A ferramenta conta também com um módulo que calcula deterministicamente o tempo de índice de corrosão por difusão iônica de cloretos. Além disso, para reproduzir os efeitos da redução da área de aço, utiliza o modelo de corrosão localizada por pitching e um modelo para o processo de danificação no concreto. A fim de verificar os resultados da metodologia analítica através da função erro e compará-las com os resultados do programa Life 365, foi adaptado um exemplo utilizando os dados de Pellicer et al.,
Conforme é possível observar através dos gráficos abaixo, há uma clara convergência entre a rotina implementada e os resultados do programa. Vale ressaltar que o Life 365 utiliza o método das diferenças finitas para a solução da equação diferencial apresentada anteriormente. Tanto através da função erro quanto através do programa, a despassivação da armadura ocorre pouco mais de 11 anos desde o início do processo difusivo nas superfícies expostas. Para investigar a propagação das incertezas das variáveis do processo difusivo no tempo de início de corrosão, 3 casos são analisados. Os primeiros 2 casos utilizam os dados de entrada do trabalho de Bentz, que são reproduzidos nesta tabela. O primeiro caso considera a difusividade constante e as variáveis do problema normalmente distribuídas. Para o segundo caso, faz-se a difusividade variar no tempo, ainda com as variáveis normalmente distribuídas. O terceiro caso, que utiliza agora os dados de entrada do trabalho de Biondini et al., verifica a influência de variáveis não normais no problema. Através da simulação de Monte Carlo, foi possível obter a caracterização do tempo de início de corrosão nos 3 casos. No primeiro caso, em que a difusividade é constante e as variáveis são assumidas normalmente distribuídas, é possível observar a convergência, apesar dos poucos dados, do programa Life 365 com a metodologia da simulação de Monte Carlo. No segundo caso, em que a difusividade é variável no tempo e as variáveis são novamente tomadas como normalmente distribuídas, há uma certa convergência com o parâmetro de localização da simulação e do programa, mas o parâmetro de escala parece divergir para o Life 365. Isso se deve ao tipo de metodologia presente na formulação do programa. Já no terceiro caso, em que a difusividade também é dependente do tempo, mas algumas variáveis aleatórias são tidas como não normais, é apresentado somente o resultado da simulação, uma vez que o Life 365 não possibilita a entrada de variáveis não normais no problema. Uma análise de sensibilidade através do coeficiente de Spearman, que permite capturar a interação de variáveis não lineares, permite verificar uma forte correlação positiva entre o cobrimento e uma forte correlação negativa entre a difusividade de referência para o caso 1, uma forte correlação positiva entre o coeficiente de envelhecimento e uma forte correlação negativa para a difusividade de referência para o caso 2, e uma forte correlação positiva tanto para o coeficiente de envelhecimento quanto para o cobrimento no caso 3. Os gráficos a seguir possibilitam visualizar a evolução da probabilidade de falha, ou seja, de despassivação, ao longo do tempo. É válido notar que a probabilidade de despassivação elevada muito antes dos 20 anos reflete as condições severas assumidas para a exposição nesta análise. O gráfico da direita mostra a evolução do índice de confiabilidade ao longo do tempo. Este índice nos possibilita calcular a probabilidade de falha ou compará-lo a valores alvo em códigos de norma, como o Model Code. O Model Code for Service Life Design sugere, considerando o estado limite de despassivação, um índice de confiabilidade de 1.3, relativo à classe de exposição XS e às classes de confiabilidade RC1 a RC3. Essas classes essencialmente refletem as consequências da falha, variando desde aspectos econômicos até a perda de vidas humanas. O caso de estudo para a aplicação da ferramenta numérica DSI Section Code foi o pilar de uma ponte localizada em Memphis, nos Estados Unidos. A seção de um desses pilares pode ser observada nesta figura. Assume-se, nesta análise, um ambiente de exposição atmosférica marinha, que é relativamente agressivo para um cenário adverso de deterioração induzida por cloretos. Os parâmetros relativos ao processo difusivo e as propriedades mecânicas da seção foram retirados do mesmo trabalho de Castaldo et al. E são reproduzidos nesta tabela. A seção foi devidamente modelada na ferramenta DSI Section Code. Os gráficos abaixo mostram o processo de danificação do concreto devido à fissuração gerada pelos produtos expansivos da corrosão após 100 anos. Como era de se esperar, o dano acaba ficando restringido à região do cobrimento. O diagrama de interação esforço normal e momento fletor da seção possibilita visualizar a gradual redução da capacidade resistente do pilar ao longo do tempo, o que demonstra a validação da metodologia implementada. Os gráficos a seguir mostram a evolução da perda de diâmetro da barra de aço ao longo do tempo e a consequente perda de 15% da área de aço original em 100 anos. Essa área residual é calculada através da função de dano acumulado. Conforme apresentado, foi possível validar o módulo de difusão da ferramenta numérica através de exemplos unidimensionais disponíveis na literatura e dos resultados do programa Life 365.
A análise de correlação, através do coeficiente de Spearman, destacou os impactos mais relevantes das variáveis coeficiente de difusão, coeficiente de envelhecimento e cobrimento para o tempo de início de corrosão. A análise da probabilidade de falha evidenciou que os índices mínimos pregados em norma são atingidos prematuramente em idades relativamente pequenas. Além disso, investigou-se a evolução ao longo do tempo da capacidade resistente de uma seção de um pilar de uma ponte real, o que demonstra a robustez da ferramenta numérica DSC Section Code. Gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará, ao CNPq, à Propesp e ao professor Dr. Rittermaier Monteiro Teixeira.